Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do módulo de robótica. Meu nome é Guilherme e eu irei ajudá-lo neste último tutorial. Nesta aula faremos um segundo compilado de informações extras que você vai precisar no desafio de Olimpíada de Robótica da Corte. Falaremos sobre as diferentes funções de Arduino, as entradas, as saídas e alguns exemplos de circuito. Vamos lá para a parte mais interessante da semana, a programação do Arduino? Primeiro começamos com o que você já deve saber, abrindo o Tinkercad e um novo circuito. Caso não se lembre, você pode assistir de novo o tutorial que fizemos para criar uma conta e também um novo circuito. Agora dentro do Tinkercad você seleciona a opção Circuitos e cria um novo circuito. Em seguida, você adiciona o Arduino a partir da lista de componentes à direita. Com o Arduino em posição, clique no menu com a palavra Bloco e selecione a palavra Texto. Dessa forma você vai poder programar o Arduino em forma de código, como você já tem aprendido até então. Aperte OK se você ver alguma mensagem. Pronto, agora podemos começar a explicar o código Arduino. E não se esqueça de mudar o título do seu trabalho. Vamos primeiro programar uma saída Arduino? A saída é um sinal que o Arduino envia para fora, ou seja, é um sinal de tensão positiva. Para você entender, vamos colocar um multímetro, primeiro configurando ele na função voltímetro, que serve para medir a tensão. Vamos agora ligar as pontas de prova positiva na saída 13 e a ponta de prova negativa no GND. Apertando o botão de iniciar a simulação, veja que a tensão vai até 4.7 volts e depois volta para 0 volts. Vamos explicar por que isso acontece? Veja que na função setup foi configurado o pin mode 13, output. O que isso significa? Que o modo do pino 13, ou seja, pin mode, tem uma função de saída, que se traduzindo para inglês se chama output. Percebeu que essa configuração do pino fica na função setup? Isso é porque a função setup roda somente uma única vez, quando você liga o Arduino, ou aperta o botão de reset. E além do mais, o setup em português significa configuração, ou seja, esse código configura o Arduino antes dele rodar a função loop. Já na função loop, que em português significa laço, repete o código entre as chaves sem parar. Ou seja, os códigos das linhas 8 até a linha 11 vão se repetir até que você desligue o Arduino. Explicando agora por que o voltímetro alterna entre 0 e 4.7 volts, veja que na linha 8, um comando de escrita digital, ou seja, digital write, é enviado para o pino 13 com valor high, ou seja, um valor alto. Circuitos digitais somente podem assumir valores altos ou baixos, ou seja, bit 1 ou 0. O valor alto na saída equivale a 4.7 volts e o valor baixo a 0 volt. Então, para que saia 4.7 volts por 1 segundo e depois fique 1 segundo em 0 volts, temos que escrever um valor alto, ou high, na porta 13 e esperar 1000 milissegundos, que é o mesmo que 1 segundo. E depois escrever um valor baixo, ou low, na porta 13 e esperar mais 1000 milissegundos. Imagine agora que o pino 13 é o positivo da fonte de tensão que estudamos nos primeiros vídeos, e que o ground, ou GND, é o 0 volts. Agora você vai enviar um sinal high para o pino 13. Quando você enviar um sinal high para o pino 13, o Arduino vai enviar 4.7 volts para este pino e vamos ter uma corrente no circuito e assim o LED vai acender. Quando você enviar low, o Arduino vai enviar 0 volts na porta 13 e assim não vai ter diferença de tensão. Logo não vamos ter corrente para acender este LED. Para entrar digital, você vai usar um pino digital e configurá-lo como entrada, ou seja, input. Neste exemplo, vamos usar o pino 5 para entrada. Os sinais de entrada têm a mesma classificação que damos à saída. Quando a tensão é 4.7 volts, o Arduino detecta valor alto, ou seja, high. Quando a tensão é 0, o Arduino detecta valor baixo, ou seja, low. Quando você quer ler um sinal ao invés de escrever, você usa a função digital read, que traduzindo para o português significa ler digital, ou seja, ler um sinal digital. Veja que quando eu aperto e seguro o botão, o sinal do pino 5 fica 4.7 volts, e quando solto,
ele volta a ficar 0 volts. Agora que sabemos como ler um pino, vamos introduzi-lo no código. Vamos fazer o exemplo que, enquanto o botão esteja sendo apertado, o LED piscará rapidamente. E quando este botão é solto, o LED vai piscar mais devagar. Primeiro lemos o valor do botão e colocamos na variável b, que foi criada antes da função setup. Agora que você leu o valor do botão, vamos comparar e checar com os condicionais. Se B é igual a high, o Arduino vai acender e apagar com um intervalo de 500 milissegundos, ou seja, meio segundo. Quando B for low, o LED vai acender e apagar com um intervalo de 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo. Isso conclui a última parte da semana de preparação da Olimpíada de Acorde. Agora você já tem todas as ferramentas que precisam para fazer o sinal de trânsito. Desejamos um bom projeto a todos.